Olá, eu sou o Rafael de Oliveira, e este é um espaço dedicado a explorar o que existe de mais profundo na mente humana. Aqui falamos sobre emoções, comportamentos, escolhas e tudo aquilo que molda quem somos. Se você também busca entender mais sobre si mesmo e o mundo ao seu redor, inscreva-se agora e embarque comigo nessa jornada pela mente. Nos últimos dias, o caso entre Virgínia Fonseca e Vinícius Júnior movimentou as redes sociais. Bastaram alguns stories, viagens e insinuações para que o público inteiro acreditasse que havia um romance entre eles. As páginas de fofoca vibraram, os fãs comentaram, e por semanas criou-se uma narrativa pública sobre um suposto relacionamento. Mas o detalhe que passou despercebido por muita gente foi o mais importante: em nenhum momento Vinícius confirmou qualquer envolvimento. Ele manteve silêncio absoluto, enquanto a história crescia sozinha. Quando os prints de conversas dele com outras mulheres vazaram, a internet reagiu com choque, raiva e indignação. Muitos apontaram traição, outros defenderam a influenciadora, e alguns começaram a perceber que talvez nunca tivesse existido um relacionamento de fato. O que parecia um romance se revelou uma construção unilateral, uma narrativa criada e sustentada por um dos lados. Esse episódio é um exemplo perfeito de algo que a psicologia chama de projeção narcísica. O termo, originado na psicanálise freudiana, descreve um fenômeno em que uma pessoa projeta sobre o outro seus próprios desejos e ideais, criando uma fantasia de amor, conexão ou reciprocidade que não corresponde à realidade. No caso de Virgínia e Vini Júnior, observamos um retrato contemporâneo dessa dinâmica. Ela representava o desejo de status, validação e acesso a um universo de poder e prestígio. Ele, o símbolo do sucesso e do desejo coletivo, jovem, milionário, admirado. Para o inconsciente coletivo das redes sociais, era o encontro perfeito, a rainha do marketing digital e o ídolo global do futebol. Mas a mente humana nem sempre distingue desejo de realidade. E é justamente aí que começa o problema. Na psicanálise, o narcisismo não é apenas vaidade ou ego inflado. É uma estrutura psicológica marcada por uma profunda necessidade de reconhecimento. A pessoa busca constantemente no olhar do outro a confirmação de que é valiosa, desejada e importante. Quando isso se manifesta nas relações, o outro deixa de ser um parceiro e passa a ser um espelho, alguém cuja função é refletir e alimentar essa autoimagem idealizada. Quando uma relação nasce dentro dessa lógica, ela se torna frágil e disfuncional. O que está em jogo não é amor, é validação. A pessoa não se pergunta, o que eu sinto por ele, mas sim, o que ele representa para mim. No caso em questão, havia mais símbolos do que sentimentos, status, poder, visibilidade. Era menos sobre conexão e mais sobre narrativa. A psicologia das redes sociais ajuda a entender por que esse tipo de ilusão é tão comum. Plataformas como Instagram e TikTok amplificam o narcisismo, porque foram desenhadas para recompensar a exposição e o reconhecimento público. Cada curtida, comentário e compartilhamento funciona como uma pequena dose de dopamina, o neurotransmissor do prazer e da recompensa. Isso cria um ciclo vicioso. Quanto mais somos vistos, mais queremos ser vistos. Quanto mais somos validados, mais dependemos dessa validação. Nesse contexto, o amor também se transforma. Ele deixa de ser um vínculo emocional e passa a ser um produto simbólico, algo que precisa ser mostrado, comentado e admirado. Um relacionamento que não é visto parece não existir. É o que alguns psicólogos chamam de amor performático, a necessidade de transformar emoções em espetáculo para reafirmar a própria importância. Por isso, quando vemos alguém postar fotos, vídeos e declarações públicas antes de haver reciprocidade concreta, o que está acontecendo é mais sobre autoimagem do que sobre vínculo real. É a tentativa de construir uma história que reafirme o próprio valor. E o mais curioso é que, para o inconsciente, isso pode parecer genuinamente amor. No discurso da psicanálise, a projeção narcísica é uma forma de defesa. Ela protege o ego do contato com o vazio. Ao idealizar o outro, a pessoa evita olhar para dentro e lidar com a própria carência afetiva. É mais fácil inventar um amor do que encarar a solidão. Assim, cria-se uma fantasia, um relacionamento que só existe dentro da cabeça de quem projeta, mas que é vivido com intensidade real. Esse fenômeno não é restrito a celebridades.
É o mesmo mecanismo que faz alguém acreditar que um dia ele vai mudar, ou que ela só está confusa, mas me ama. A mente humana tem uma habilidade extraordinária de sustentar ilusões, especialmente quando essas ilusões mantêm viva a esperança de ser amado. A terapeuta francesa Marie-France Irigoyen, autora de Assédio Moral, explica que em muitas relações o abuso não é físico nem verbal, é emocional. O parceiro narcisista manipula o outro através de omissões, silêncios e contradições. Ele nunca confirma nem nega completamente, mantendo a vítima presa em um estado de dúvida permanente. Essa ambiguidade cria dependência, porque o cérebro se vicia na expectativa de recompensa. No caso de Vinny Jr., o silêncio dele cumpriu esse papel simbólico. Ao não confirmar nada, manteve o mistério e o poder. Já o comportamento de Virginia, publicar, insinuar, exibir, serviu como combustível para a própria narrativa. O resultado foi a reprodução pública de uma dinâmica comum em relações tóxicas. Um lado alimenta a fantasia, o outro a controla. Mas o ponto central aqui não é julgar quem está certo ou errado, e sim entender o que esse episódio revela sobre o comportamento humano contemporâneo. Vivemos em uma cultura profundamente narcísica e performática, onde a linha entre sentimento e aparência se tornou difusa. O psicanalista Christopher Lasch, em seu clássico A Cultura do Narcisismo, já alertava, ainda nos anos 1970, que a sociedade moderna estava produzindo indivíduos obcecados por autoimagem e sucesso pessoal, ao custo de perderem a capacidade de vínculos autênticos. Hoje, com as redes sociais, essa previsão se tornou realidade em escala global. A exposição constante gera uma falsa sensação de intimidade. Seguidores acreditam conhecer a vida das pessoas públicas, e os próprios influenciadores passam a viver de acordo com o que o público espera. A fronteira entre o eu real e o eu performático desaparece. Quando isso invade a vida afetiva, as relações se tornam conteúdo. E o amor, um palco. A consequência psicológica é devastadora. Pessoas passam a medir o valor do próprio relacionamento pela reação dos outros. Se o parceiro não posta, é porque não ama. Se não aparece nos stories, é porque esconde algo. A ausência de exposição vira sinal de rejeição. E assim, cada relação se torna uma corrida por validação pública. O caso de Virginia e Vinny Jr. é emblemático porque condensa tudo isso. Ela é o retrato da cultura da exposição, alguém que construiu um império de marketing em torno da própria imagem, transformando cada aspecto da vida em produto. Ele, o símbolo da reserva e da seletividade. Quando essas duas forças se cruzam, o resultado é inevitável. A fantasia de um amor se choca com o limite da realidade. Mas o fenômeno vai além dos dois. Ele reflete um comportamento coletivo, a ilusão compartilhada de que a visibilidade é sinônimo de amor. Quantas pessoas estão hoje vivendo relacionamentos parecidos, unilaterais, imaginários, alimentados por interações superficiais e reforçados por seguidores que acreditam em um romance que nunca existiu? Na psicologia, esse padrão é conhecido como fantasia de controle, a crença de que, se eu mostrar, insistir ou provar o suficiente, posso transformar o outro. É uma forma de negação. Ao tentar manipular a narrativa pública, a pessoa evita encarar o fato de que o outro não corresponde. A exposição se torna uma maneira de manter viva a ilusão. Freud dizia que o ego prefere a ilusão à frustração. É mais suportável acreditar em um amor inventado do que aceitar a rejeição. Essa é a base de muitas relações tóxicas, o medo de encarar a ausência de reciprocidade. E esse medo é amplificado nas redes, onde todo silêncio parece um julgamento e toda ausência é interpretada como rejeição. Mas há outro lado nesse fenômeno, o público. Milhões de pessoas participaram dessa história, comentando, torcendo, julgando. Por que nos importamos tanto? Porque o caso desperta em nós as mesmas dinâmicas inconscientes. Queremos ver o amor acontecer, mesmo que seja falso. Projetamos nas celebridades as nossas próprias carências e frustrações. Quando uma história dessas desmorona, sentimos como se uma parte de nós também tivesse sido enganada. O fascínio coletivo por relacionamentos de famosos tem uma explicação psicológica clara, é uma forma de identificação projetiva. Enxergamos neles versões idealizadas de nós mesmos. Quando eles vivem o que gostaríamos de viver, sentimos esperança.
Quando fracassam, sentimos raiva. É a mente tentando elaborar, por meio do outro, os próprios conflitos internos. É por isso que casos como o de Virginia e Vinny Jr. viralizam. Eles ativam arquétipos universais, o da ilusão romântica, do desejo de status, da fantasia de redenção pelo amor. O público não acompanha a história apenas por curiosidade, mas porque ela reflete os dramas psíquicos de todos nós. Do ponto de vista clínico, a solução para romper esse ciclo é reconhecer o próprio padrão. Perguntar-se: o que me atrai em pessoas inacessíveis? Por que preciso que o outro me veja para acreditar no meu valor? Quantas vezes já chamei de amor algo que, na verdade, era medo de ficar só? A maturidade emocional começa quando paramos de buscar no outro o espelho que confirma nossa importância. Amar de forma saudável é aceitar que o outro não existe para preencher o nosso vazio, mas para compartilhar o próprio. É construir uma relação onde ambos são reais, e não personagens. O caso de Virginia e Vinny Jr. termina, como tantos outros, com a exposição daquilo que sempre esteve lá, uma fantasia sustentada pela necessidade de ser vista. E, ao mesmo tempo, uma sociedade pronta para aplaudir o espetáculo e depois apontar o dedo. Mas se deixarmos o julgamento de lado, essa história nos oferece um espelho poderoso. Mostra como o narcisismo digital transformou o amor em conteúdo. Como a validação pública se tornou mais importante que a intimidade. E como estamos todos, em algum nível, vulneráveis a confundir desejo com conexão. No fim, o que esse caso revela não é apenas sobre duas pessoas, mas sobre todos nós. Sobre a forma como o ego busca reconhecimento, sobre o quanto dependemos da imagem que projetamos, e sobre a urgência de reaprender o que é amar de verdade, fora das telas, fora dos filtros, fora da necessidade constante de ser visto. O amor real não precisa ser publicado para existir. O que precisa é ser vivido, com reciprocidade, presença e verdade. E talvez o primeiro passo para isso seja simples, mas profundo: parar de amar o reflexo e começar a enxergar o real.